Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Acabou de terminar a noite 1 da WrestleMania 42 e eu tenho certeza que você que não pôde acompanhar as lives ou acompanhou o show quer saber a minha opinião. Então eu vou dar a minha opinião aqui sobre o show e vou aproveitar para pedir para vocês colocarem os seus comentários para o Sincerão da Galera nesse vídeo aqui e também no resumo completo que eu vou postar amanhã. Mas se vocês quiserem já se adiantar e saber a minha opinião sobre o show, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer saber a minha opinião. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like e se inscreve no canal, porque afinal de contas é isso que vai ajudar a gente a crescer, beleza? Então vem com a gente, vamos para as nossas primeiras impressões da WrestleMania 42 Noite 1. E eu vou fazer esse vídeo de um formato um pouco diferente. Eu vou falar sobre as lutas, vou falar sobre o tempo das lutas, mais ou menos a minha percepção sobre elas, e vou dar um ponto positivo e um ponto negativo que saiu para mim dessa luta. Por vezes eu vou parecer um pouco repetitivo, mas é importante que eu adiante isso aqui, porque amanhã eu vou fazer o resumo completo com as imagens de tudo que aconteceu na WrestleMania, e aí ali eu vou dar também as minhas avaliações, as minhas notas e a nota final do show, tá bom? Então esse vídeo ele vai ser uma prévia do que a gente vai falar na semana que vem. Bom, a primeira impressão que a gente tem dessa WrestleMania 42, e é uma impressão que fica muito clara, é que a WWE, ela, por algum motivo que a gente não entendeu, resolveu encurtar o tempo das lutas. Tá? No ano passado, a gente teve ali as lutas uma média de 10 minutos, tal, partindo para cima. Hoje, das 7 lutas que a gente teve na noite 1, apenas 3 lutas tiveram mais do que 10 minutos. As outras 4 lutas tiveram menos de 10 minutos. E aí, eu até comentei durante a live o seguinte, que esse WrestleMania, se tivesse acontecido num SmackDown da vida, ele teria tido uma nota muito melhor. Mas como é WrestleMania, a gente ficou meio que assim, pô, ficou devendo. WrestleMania é onde os lutadores entregam tudo, é onde os lutadores eles chegam e dão sangue pela companhia. E a impressão que ficou é que esse foi um show muito bom de televisão. A WrestleMania Noite 1 ficou um show muito bom de televisão. A primeira luta da noite foi os Usos e o LA Knight contra a Division e o iShow Speed. Uma luta em que muita gente, pelo menos eu, esperava que a Division e o iShow Speed fossem vencer para que o iShow Speed pudesse se mostrar como lutador, mas a luta ela foi extremamente rápida e isso foi um ponto negativo dessa luta e várias outras. O fato de que a luta acabou sendo rápida demais. Ela teve apenas 7 minutos, tá? E ela terminou com os Usos e o LA Knight vencendo a luta e o iShow Speed sendo liberto da Division, né? No final das contas ele não apanhou dos três e aí ele até comemorou com os três e depois mandou ali num momento viral, ele saltou do poste do ringue para cima do Logan Paul que estava na mesa dos comentaristas. Foi aquele momentinho que vai quebrar aí a internet. Mas realmente de luta, a luta até foi razoável, mas o tempo da luta acabou que tirou muito da nota dele. Depois de então, assim, o ponto positivo que a gente tira dessa luta. O iShow Speed, que teve bons momentos na luta. Ele teve uma hora que ele ficou esperando o spot no meio do ringue, que me deu meio que uma atrapalhada nas filmagens. Mas a participação dele até que foi legalzinha, foi divertida. Mas o ponto negativo, o tempo, eu acho que poderia ter sido um pouquinho maior. Depois a gente teve Drew McIntyre e Jacob Fatu, que foi aquela luta que todo mundo estava falando, poxa, a luta podia começar, né, no começo do show, eles não darem o resultado, e aí eles voltarem no final, que nem eles fizeram com Dean Ambrose e Luke Harper, acho que em 2015, que o pessoal chegou a comentar aqui. Eles poderiam ter feito isso, mas não fizeram. Eles fizeram uma luta direto. A luta teve bastante uso de armas, né, bastante uso de ferramentas, e isso eu achei legal. Mas a luta ficou devendo um tiquinho. Né? Ela teve 14 minutos, mas era uma luta que poderia ter tido 20 minutos tranquilamente. Se você lembrar que no SummerSlam do ano passado, Becky Lynch e Lara Valkyria teve quase meia hora numa Street Fight, aquela infame Street Fight do Esganagato, essa aqui certamente merecia um pouquinho mais. Só que a gente reparou que a WWE estava fazendo muito comercial nessa primeira hora gratuita da ESPN e acabou que eles encurtaram a luta. Tá? O Jacob Fatu acabou vencendo a luta, meio que encerra a feud dele com o Drew McIntyre. O pessoal falou que o Drew pode não se afastar da WWE por conta das filmagens lá
do Highlander, mas eu acho que ele deve acabar indo lá e ficando 1 mês, 2 meses fora, só para terminar as filmagens que ele vai estar participando. A terceira luta da noite foi as belas Charlexa, Irresistible Forces e Beylyra, como eu estou chamando agora, a Bayley e a Lyra Valkyria. E essa luta, ela teve um potencial de ser muito melhor. Ela teve um potencial de ser muito melhor. E a primeira coisa que atraiu as atenções do público foi o retorno da Paige. Né? A Paige retornou, como todo mundo já sabia desde ontem, e ela retornou para o lugar da Nikki Bella. Então, todos aqueles momentos que a Nikki Bella falou que ela ia lutar, tudo foi por água abaixo. Inclusive, depois no pós-show, ela disse que ela fez uma cirurgia no tornozelo há 2 semanas atrás, então nunca que ela iria voltar, mas pelo menos ela apareceu. Né? Ela apareceu junto com a Bri, ela estava de muleta e com a botinha, disse que não ia ter condições de lutar, chamou uma amiga e aí apareceu a Paige. A Paige está de volta à WWE e ela teve uma boa participação, foi bem legal de ver a Paige participando e lutando. Então, ponto positivo, com certeza, o retorno da Paige, foi muito legal de ver. Um ponto negativo dessa luta foi que, como eles botaram 4 lutadoras dentro do ringue, às vezes a coisa ficou um pouco desconexa. E é engraçado que a gente critica muito as lutas de 4 fatais de duplas, que só tem 2 lutadoras ou 2 lutadores no ringue. Né? Dessa vez eles botaram os 4. E às vezes ficou um pouco confuso. Eu acho que aconteceu que essa luta ela também teve pouco tempo, foram 9 minutos, e acabou sacrificando um pouco a qualidade da luta. Né? Então, acabou que ficou a luta um pouco corrida. No final das contas, a Brie Bella e a Paige ganharam o título. Foi um fanservice legal. E agora a gente vai ter que ver como é que vai ser essa dinâmica aí da Brie Bella e da Paige com a Nikki Bella. Eu acho que a Nikki Bella, quando voltar, vai acabar chutando a Paige desse grupo aí. Vamos ver o que eles vão fazer aí com a Brie e a Nikki. Depois disso, a gente teve uma luta entre a Becky Lynch e a AJ Lee. E essa luta aqui, uma coisa que chamou a atenção foi como é que a luta ela foi bem casada. Né? A Becky e a AJ Lee, elas tiveram bons momentos no ringue, elas fizeram uma luta bem coesa, elas tiveram uma dinâmica de ringue muito boa. Né? A Becky Lynch ela ajuda muito e o fato da AJ Lee ser mais ou menos do porte da Becky ajudou as duas a fazerem uma luta bem legal. E elas fizeram outras lutas boas no passado também, então essa foi bem interessante. Não foi a melhor luta das 3, a melhor luta das 3, na minha opinião, se tivesse que chutar, eu diria que foi a da Elimination Chamber. Essa luta aqui, ela ficou um pouquinho para baixo. E no final das contas, a Becky Lynch acabou ganhando e levando o título intercontinental para casa, né, que é um resultado que a gente já estava esperando, considerando que a AJ Lee já tinha finalizado 3 vezes a Becky Lynch. Então é aquele negócio, chega uma hora que a WWE chega e fala, não, aqui a gente vai parar. E a AJ Lee no meio do ringue, ela estava meio que olhando assim, deu até a impressão que ela ia se aposentar, mas aparentemente ela não se aposentou não. Tá? Então assim, eu achei que a vitória da Becky foi legal, a troca do título voltando para Becky, ela como campeã intercontinental é muito boa, vai abrir a possibilidade de repente alguma lutadora subir da NXT para poder roubar esse título dela, vai ser interessante da gente ver o que vai acontecer aqui com ela. A única coisa que eu acho que prejudicou essa luta novamente foi o tempo da luta, que foram apenas 8 minutos, e isso acabou fazendo com que desse uma morrida no hype. E aqui, a esse ponto do show, a gente já percebeu um cenário preocupante. Todas as lutas estavam corridas, porém, a qualidade das lutas estava boa. Né? Não tinha uma luta assim, nossa, essa luta tá ruim. Nenhuma luta foi ruim. Né? Não tivemos um Jey Uso de Uso, como a gente teve no passado. New Day contra War Raiders. A gente não teve nada disso. Né? As lutas foram boas, mas todas elas foram curtas. Isso prejudicou a nota. Depois disso veio a melhor luta da noite, que foi Gunther e Seth Rollins, que é o que a gente já tinha dito e o que a gente já via cantar a pedra. Que Gunther e Seth Rollins iam fazer um lutão. A luta, primeiro, ela não iniciou logo de cara, né? O Gunther e o Seth Rollins, eles se estranharam do lado de fora por um tempo. Depois sim a luta começou e a luta teve 16 minutos, então eles deram um pouco de tempo para ela. No final das contas, o Gunther acabou com a vitória. Né? Então eu acho que a vitória do Gunther foi legal para sedimentar ele como o career killer, né, o assassino de carreiras, apesar de que essa luta não era uma career match, então o Seth não está aposentado. E o mais legal dessa luta foi o retorno do Bron Breakker. Né, o Bron Breakker retornou durante a luta, ele deu um spear cabuloso, 2 na verdade, no Seth Rollins, e aí a luta continuou mais um pouquinho, mas no final das contas o Gunther acabou
finalizando o Seth Rollins com o Mata-Leão, e assim ele conseguiu a vitória. A gente vai ter agora, com certeza, o início da feud entre o Seth Rollins e o Bron Breakker, e o Gunther vai seguir em frente para arranjar alguma outra carreira para ele enterrar, para ele aposentar. Depois disso, a gente teve Liv Morgan e Stephanie Vacan, e essa talvez tenha sido a grande decepção da noite. Por que ela foi a grande decepção da noite? Porque muita gente esperava que essa fosse uma grande luta. Apesar de que eu tenho uma opinião impopular que eu não costumo falar aqui, porque eu sei que tem muito fã da Liv Morgan. Mas a Liv Morgan, ela no ringue, ela é um tiquinho limitada. E aí, a Stephanie, ela que poderia ter carregado essa luta, não carregou. E para piorar a situação, durante a luta, a Stephanie Vacan bateu quase que a luta inteira na Liv. E aí a Liv ganhou no final. Teve interferência? Teve. A Raquel Rodrigues e a Roxane Perez se meteram. Mas, no final, a Liv Morgan ganhou rápido, em 7 minutos de luta. E, assim, depois de dar 2, 3 golpes na Stephanie. Né? Então, ficou aquela sensação de que a luta foi amputada pela metade, sabe? Ficou essa sensação. E aí é muito interessante que até aqui a gente precisa falar, o Matches, ele que é lutador, ele fala que o Bob Jr., ele explica que a luta, na verdade, ela não conta de sino a sino, ela conta de cortina a cortina. O que significa que, se os lutadores perderem muito tempo para entrar no ringue, a luta vai ficar mais curta, tá? E realmente, na WrestleMania, como você tem uma distância muito grande para o local da luta, a entrada demora muito tempo. Então, como a entrada demora muito tempo, você acaba perdendo um pedaço que a luta poderia ter. Se você está ali farmando aura, farmando o público enquanto a galera tá ali vendo a sua entrada, a luta em si acaba pecando. Tá? Aliás, diga-se por sinal que tivemos várias entradas diferentes, várias entradas interessantes no show. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas essa luta ficou devendo. Então, assim, uma luta que a gente achava que poderia entregar bastante, poderia ter uma história emocionante, parece que ficou pela metade. Né? Que foi assim, um momento em que era para Liv Morgan tentar partir para cima da Stephanie, fazer a Face apanhar um pouquinho. Na verdade, ela foi e ganhou a luta. Tá? Então, isso acabou decepcionando um pouco. A Liv Morgan vencedora, foi legal, mas a luta da forma como foi apresentada foi muito ruim. Né? Ela lembrou até o que aconteceu um pouquinho no Dynamite, quando o MJF perdeu lá pro Darby Allin com meia dúzia de golpes. Aqui não foi o caso, a luta teve 7 minutos, lá do Darby Allin foi 2 minutos, mas acabou que pecou um pouquinho. E por fim a gente teve Cody Rhodes e Randy Orton, né? Que começou com o Pat McAfee ajudando o Randy Orton a atacar o Cody. Depois de uns 5 minutos, a luta começou quando o Cody Rhodes ele conseguiu aplicar o Crossroads no Pat McAfee, né? E aí ele também detonou com o Pat McAfee do lado de fora. Ele, acho que se eu tô bem lembrado, ele mandou um elbow drop no Pat McAfee na mesa. E aí isso acabou fazendo com que... aliás, minto, não foi ele. Foi o Jelly Roll. O Jelly Roll apareceu, né? O Cody Rhodes segurou o Pat McAfee na mesa e aí o Jelly Roll mandou um elbow drop no Pat McAfee. O Pat McAfee foi tirado de maca e o Jelly Roll sumiu também. Então a luta ficou entre o Cody e o Randy. E aqui nesse caso, quando a luta realmente começou, já era 10h30 e a gente tava com a sensação que o show ia terminar 11 horas. O show em si, a luta em si, teve 22 minutos. E o começo da luta, ele foi um pouco lento, né? Ali o Randy Orton e o Cody estavam vendendo muitos golpes que eles utilizaram no começo da luta. Depois a luta engatilhou e eles começaram a aplicar vários golpes, vários false finishes. O Cody aplicou o RKO, o Randy mandou o Crossroads. Depois a luta foi pro lado de fora, o Randy mandou o suplex na mesa no Cody, o Cody mandou o suplex na mesa no Randy. E a luta ela estava caminhando bem, numa boa dinâmica, até que veio o Pat McAfee de novo. Né? Ele havia sido levado para fora da arena na maca. Ele volta vestindo uma camisa de oficial. O Randy Orton ele consegue mandar um RKO no Cody, o Cody chuta, né, no 2, e o Pat McAfee fez essa contagem.
Aí, nesse momento, o Randy tenta dar um chute nas regiões baixas do Corey, o Corey bloqueia, o Corey dá um chute nas regiões baixas do Randy. Acho que, na verdade, isso aconteceu antes. O problema todo foi que quando o Pat McAfee fez a contagem para 2, o Randy se irritou e mandou um RKO nele. O Pat McAfee sai, o Cody Rhodes, ele... Eu acho que é depois disso. Eu vou ter que rever só o finalzinho da luta, porque eu tô gravando aqui em cima da hora, né? Mas no final das contas, o Corey consegue aplicar o Crossroads no Randy. E aí ele faz o pinfall para 3. Né? O juizão acorda e ele faz o pinfall para 3. O que me decepcionou um pouquinho nesse final é que o Randy não chutou do Crossroads. Ele chega a chutar do Crossroads? Eu acho que não. Né? E poderia ter sido um triplo Crossroads. Né? No passado, o Corey já venceu decisivamente com o triplo Crossroads. Aqui não aconteceu. E aí o Corey venceu a luta, foi aquela decepção generalizada, né? Ninguém esperava e imaginava que o Corey iria vencer. Mas ele vence, mas depois da luta o Randy Orton surta, dá uma pancada com o cinturão no Corey, o Corey fica com a cabeça toda ensanguentada, parece que abre um corte na cabeça dele, e aí depois o Randy finalmente manda o punch kick, né? E acerta a cabeça do Cody Rhodes. Só que quando isso aconteceu, foi depois do final. Então, essa que foi a parada. Isso acabou prejudicando um pouco a percepção da luta, né? A percepção do valor que a luta poderia ter entregue. Porque se o Randy tivesse mandado punch kick durante a luta, ele poderia ter vencido o título. Mas estava na cara que a WWE não queria dar o título pro Corey, pelo menos pro Randy, pelo menos não agora. A verdade é que ficou aquela ponta, assim, por conta do chute nas regiões baixas que o Corey deu no Randy. O Corey também deu o dedo no olho no Randy. Teve vários momentos na luta que ele lutou meio que de forma vilanesca, atacando as costas do Randy e tudo mais. Ficou aquela pergunta se o Corey mandou um double turn aí durante a luta. Mas o Randy, ele acabou com todas essas questões dando um punch kick na cara do Corey. A gente vai ter que ver os próximos shows para ver o que vai acontecer, até porque tem um boato de uma luta de duplas no Backlash entre o Cody Rhodes e o Jelly Roll contra o Randy Orton e o Pat McAfee. Eu sei que vocês vão chiar disso, tá? Mas tá com cara de que vai rolar essa luta no Backlash. Então, o que a gente precisa aguardar para ver agora é o que vai acontecer com essa situação, né? Se realmente teve double turn, se o Cody Rhodes vai vir como heel, né? Se ele porque ele vai ser mega vaiado no próximo show que ele botar os pés, mas é mega vaiado. Então resta saber se ele vai abraçar essas vaias ou não, tá? Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou dar mais detalhes sobre cada luta, a gente vai ver as fotos, as imagens, e eu vou dar uma nota pro show, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu vou repetir. Se esse tivesse sido um SmackDown, teria sido uma nota excelente. Mas isso aqui não foi SmackDown. Isso aqui foi WrestleMania. Então, na WrestleMania, a gente precisa entregar mais. Não pode ter um monte de luta de 7, 8 minutos. Isso aqui não era WrestleMania da época da Attitude Era. O pessoal fica lembrando com saudade da Attitude Era, nunca viu um show inteiro da Attitude Era. Isso aqui é papo de tempo de luta da Attitude Era de PLE. 5, 7, 8 minutos. Era o que acontecia lá, tá? Então, amanhã a gente tem WrestleMania, noite 2, a programação do canal. Esse vídeo vai entrar agora de madrugada no ar, é só para ocupar o espaço da madrugada, um hypezinho. A gente deve colocar o vídeo resumo do Monday Night Raw, da noite 1 da WrestleMania, o mais cedo possível. E aí, a partir das 6 horas da noite, a gente está de volta aqui para a live da noite 2 da WrestleMania 42. Desde já, muito obrigado a todos que fizeram parte da nossa live. A gente chegou a mais de 1.000 pessoas no over. A gente passou de 900, a gente chegou ali a 915 quando estava terminando o show. Depois no over chegamos a 1.000 e pouquinho, mas a gente não chegou a ter os 1.500 da aposentadoria do sino. Acho que a gente não vai ter tão cedo, tá? Mas eu tenho certeza que amanhã, quer dizer, eu espero, né? Que amanhã o show será melhor. Vamos aguardar para ver o que a gente tem nos esperando. Só tem 6 lutas, cara. Como é que eles vão fazer a WrestleMania só com 6 lutas, cara? Com esse tempo de luta. Capaz desse show amanhã terminar às 10 horas da noite. Vamos ver. Então, amanhã a gente se vê. 8 horas da manhã, por volta de 8 horas da manhã, a gente vai colocar o vídeo resumo. 8, 9 horas da manhã, o vídeo resumo da WrestleMania no ar. Já preparem seus comentários, porque a gente vai condensar o Sincerão da Galera de sábado e de domingo e vai lançar na segunda-feira aqui no canal, tá bom? Então, segunda-feira, o Sincerão da Galera da WrestleMania inteira deve estar indo por lá no nosso canal e aí eu conto com os comentários de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês
Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixar o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço e até amanhã, 6 horas da noite, na live da noite 2 da WrestleMania 42.